A história começa com um garoto chamado Ryu se encontrando num estranho espaço branco sem saber onde está. Enquanto olha em volta, um homem surge das nuvens e lhe diz que, embora não seja o pós-vida, ele infelizmente perdeu a vida num acidente. Ao ouvir isso, Ryu se lembra de ter sido atropelado por um caminhão e pergunta se o homem é Deus. Mas o homem responde que é mais como um anjo. E como nunca revela seu nome, Ryu casualmente decide chamá-lo de Michael Falso. Michael então explica que Ryu será reencarnado num mundo diferente chamado Fi, mas, surpreendentemente, não recebeu nenhuma missão ou tarefa especial, então é livre para viver como quiser. Ryu pensa e diz que gostaria de uma vida pacífica e tranquila, o que Michael aceita sem problemas. Ele continua explicando que Fi é um mundo onde apenas cerca de 20% da população pode usar magia, dependendo de sua afinidade elemental natural, e no caso de Ryu, seu elemento mais forte será a água. Como pediu uma vida tranquila, Michael já fez os preparativos necessários. Ele lhe diz que uma pequena casa foi montada para ele na floresta de Hondo, protegida por uma barreira mágica para afastar monstros. Como parte de seu kit inicial, ele também receberá 2 guias, uma faca e um suprimento de comida suficiente para durar 2 meses inteiros, dando-lhe tudo o que precisa para começar esta nova vida sem preocupações. Depois disso, Ryu abre os olhos dentro de sua nova casa e dá uma olhada ao redor. Ele encontra uma câmara fria, feita de gelo, que funciona com magia, abastecida com carne, junto com uma área de banho e algumas outras coisas boas que Michael mencionou. Ele folheia os guias e percebe que, embora nunca tenha aprendido a língua deste mundo, consegue lê-los sem problemas. Assim que termina de verificar o lugar, ele sai para experimentar sua magia. Ele lança um feitiço de bola de água e observa uma esfera de água se formar em sua mão. Depois de tentar mais algumas vezes, percebe que dizer o encantamento não é necessário, desde que ele visualize claramente o feitiço em sua mente. Mais tarde ele vai para o banho, esperando desfrutar de água quente, mas rapidamente descobre que só consegue criar água em temperatura ambiente. Então decide tentar acender uma fogueira à moda antiga. Infelizmente, sua primeira tentativa falha completamente, pois seus braços não são fortes o suficiente para o trabalho. Não querendo desistir, ele tenta uma abordagem diferente. Pensa em usar a luz do sol para acender o fogo e começa a imaginar moléculas de água se agrupando para formar gelo. Baseando-se no pouco que se lembra de química da Terra, ele se concentra nas ligações de hidrogênio e de alguma forma funciona. Depois disso, ele consegue formar um pedaço de gelo em forma de lente e o usa para concentrar a luz do sol, finalmente acendendo uma chama para seu banho. Enquanto se banha, ele se pergunta se seria possível usar a ciência para criar água quente diretamente também. Na manhã seguinte, enquanto toma café da manhã, Ryu começa a pensar em seu plano para o futuro, pois assim que a comida acabar, ele não terá escolha a não ser ir para a floresta e caçar. Então, decide começar a treinar sua magia a sério. Ele sai e tenta lançar uma bola de água numa árvore, mas mal deixa uma marca. Esperando resultados melhores, ele muda para um feitiço de jato d'água, mas o resultado é igualmente decepcionante. Lembrando as palavras de Michael sobre a imaginação ser a chave da magia, ele continua praticando todos os dias, e nas semanas seguintes, Ryu começa a melhorar lentamente. Assim que fica satisfeito com seu progresso, ele começa a tentar criar algumas lanças de gelo. Ele consegue formá-las, mas elas simplesmente caem no chão sem atingir nada. E embora a forma e a velocidade ainda precisem de trabalho, ele continua praticando. Eventualmente, ele consegue produzir lanças de gelo quase instantaneamente, mas elas ainda carecem de força ou mira adequadas. Imaginando que uma mudança de ritmo poderia ajudar, ele fabrica uma lança usando sua faca e segue para a floresta. No caminho, ele espera coletar um pouco de quartzo, que pode usar para ajudar a acender fogueiras à noite. Enquanto explora, ele encontra rios claros, espaços abertos, e até avista algumas pedras de quartzo perto da margem. Sentindo-se bem, decide coletar algumas ervas e voltar. Mas nesse instante, um javali menor irrompe dos arbustos e o ataca por trás. Parece que é o fim para ele, mas no último segundo, Ryu se lembra de como morreu antes e se recusa a deixar que aconteça de novo. Ele rapidamente desvia para o lado. O javali se vira para atacar novamente, mas Ryu reage rápido e lança uma camada de gelo no chão, tornando-o escorregadio. O javali perde o equilíbrio e começa a deslizar em direção a Ryu, que lança várias lanças de gelo bem na frente dele e deixa o javali colidir com elas. Os espinhos de gelo perfuram o javali, e assim, Ryu conquista sua primeira vitória. Depois disso, Ryu esquarteja o monstro e volta para casa. Lá, ele folheia o guia de monstros e descobre que o terrível javali menor que ele enfrentou era, na verdade, o monstro mais fraco listado. Enquanto folheia as páginas, ele percebe que as 2 últimas estão marcadas como edições especiais, então ele pula para verificá-las primeiro. Uma página descreve dragões como criaturas poderosas capazes de destruir cidades inteiras, e a outra fala sobre seres chamados Kuma. O livro afirma claramente que eles não são anjos caídos e simplesmente o aconselha a rezar para nunca encontrar um. Na manhã seguinte, Ryu parte para sua segunda viagem à floresta, finalmente deixando para trás as roupas gastas que trouxe da terra. Desta vez, ele encontra algumas frutas e começa a aproveitar o momento. Mas, assim que desce da árvore, um monstro-pássaro enorme aparece de repente e o ataca. Pelo livro, ele o reconhece como um falcão assassino, uma criatura que pode usar o corte de ar, que é um tipo invisível de magia do vento. Mas o verdadeiro perigo do monstro reside em seu bico afiado como navalha. Ryu começa a correr para trás, enquanto se defende dos cortes de ar lançando paredes de gelo no ar, mas logo percebe que talvez não seja rápido o suficiente para escapar. Ele dispara múltiplos jatos de água no falcão, mas ele desvia de todos com facilidade, e então se prepara para acabar com Ryu usando uma habilidade de mergulho.
Mas, pouco antes de o pássaro atingi-lo, Ryu forma um escudo de gelo à sua frente e o pássaro acaba colidindo com ele e cai perto de Ryu. Ryu tenta acabar com ele, mas o pássaro se recupera rapidamente e voa de volta com um olho ferido pelo forte impacto anterior. Ele olha para Ryu, reconhecendo-o como seu rival, e então voa para longe na distância. Depois que ele parte, Ryu cai no chão e pensa em como essa coisa de vida tranquila é muito mais difícil do que esperava. Além disso, toda a corrida o deixou completamente perdido na floresta e ele não tem ideia de onde fica sua casa. Ele continua vagando pela noite e tropeça num lago brilhante cercado por uma quietude silenciosa. E no meio dele, ele vê um homem sem cabeça acariciando calmamente um cavalo sem cabeça, que ele reconhece como um Dullahan. Após esse encontro, Ryu finalmente encontra o caminho de volta para casa e com o passar dos dias ele continua a treinar duro. Ele finalmente consegue dominar seu feitiço de lança de gelo, forte o suficiente para derrubar um inimigo com um único golpe. Junto com isso, ele começa a pescar e melhora sua magia defensiva de barreira de gelo. Numa de suas viagens, ele visita o oceano e tenta nadar, mas acaba escapando por pouco de um polvo curioso. Seus esforços lentamente começam a valer a pena, e ele desenvolve um novo feitiço chamado Jato Abrasivo, que é uma técnica afiada o suficiente para cortar rocha sólida. Uma noite, sentindo-se mais confiante com suas habilidades, Ryu forma uma lâmina de gelo e volta para a floresta para desafiar o Dullahan sem cabeça. Ele se pergunta se esse ser é mesmo um monstro, ou se é simplesmente avançado demais para aparecer no guia para iniciantes. Sem pensar mais nisso, ele avança e os dois começam a lutar. Eles chocam suas espadas algumas vezes, e em certo ponto Ryu pensa que pode vencer com um golpe. Mas o Dullahan simplesmente o defende com a mão e o ataca pelo lado, quase cortando Ryu ao meio, mas ele bloqueia com um rápido escudo de gelo. Após perder a luta, Ryu cai e pensa que ainda não está preparado para derrotar alguém como ele, mas por alguma razão parece que o Dullahan está agindo como um professor silencioso. Depois disso ele se levanta e o Dullahan mostra a Ryu como forjar uma espada de gelo corretamente e, eventualmente, entrega-lhe sua própria lâmina como se estivesse dizendo para ele dominá-la. Ryu a aceita imediatamente e observa o guerreiro sem cabeça voltar para o lago. No dia seguinte, enquanto Ryu descansa na floresta, um grande pássaro preto de repente desce do céu. Ele rapidamente o reconhece como o mesmo falcão assassino que ele lutou antes pela cicatriz em seu olho, e se pergunta se ele evoluiu. O monstro de repente lança um forte ataque de corte de ar contra ele, e são necessários 5 escudos de gelo para bloquear o ataque. Ryu rapidamente percebe que o monstro é muito mais forte do que no último encontro. Ele se prepara para bloquear seu ataque de mergulho com 10 escudos de gelo, mas o pássaro rompe todos eles com facilidade. Ryu continua bloqueando seus cortes de ar com suas fracas paredes de gelo e tenta contra-atacar com algumas lanças de gelo, mas o pássaro simplesmente desvia de todas e revida com uma habilidade de negação de magia que instantaneamente anula os escudos de gelo mágicos de Ryu. Ele mal desvia do ataque ileso e pensa que a habilidade desagradável é essa. Nesse instante, o pássaro o atinge com um raio, e mais uma vez, Ryu desvia do ataque por um tris. O monstro segue com um ataque de garras, mas Ryu saca sua espada e o defende. Depois disso, ele continua lutando com sua espada, cortando os golpes de ar e se defendendo das garras enormes do pássaro. Em seguida, o falcão assassino se prepara para lançar seu ataque final, mas em vez de fugir, Ryu se mantém firme como um verdadeiro espadachim e consegue atingir o pássaro no pescoço assim que ele entra em seu alcance, enquanto desvia para o lado. Enquanto a criatura cai, Ryu se aproxima e agradece pela luta e por ajudá-lo a ficar mais forte, levando-o aos seus limites. Ele então pega sua espada e diz que, por respeito à rivalidade deles, ele vai acabar com isso agora, e finaliza o monstro puxando sua espada. Depois disso, ele começa a voltar para casa, mas um enorme dragão vermelho de repente aparece e pousa bem na frente dele. Ele tenta falar por telepatia, e quando vê que Ryu pode ouvi-lo, o dragão parece satisfeito que a conexão funcionou. Sem perder tempo, ele pergunta se Ryu viu um grande pássaro preto na área. Ryu hesita e então admite nervosamente que pode tê-lo derrotado, pensando que era uma ameaça, e rapidamente acrescenta que não sabia que era importante. Para sua surpresa, o dragão não parece zangado. Na verdade, parece mais impressionado do que qualquer coisa. Enquanto seus olhos se voltam para a espada na cintura de Ryu, ele a reconhece imediatamente como a lâmina do Rei das Fadas e diz que Ryu deve ter feito algo para ganhar seu favor. Vendo uma chance, Ryu decide fazer ao dragão algumas das perguntas que vinha guardando desde que chegou a este mundo. Os dois começam a conversar e acabam passando o dia inteiro em diálogo. Quando o sol começa a se pôr, o dragão de repente se lembra que precisa voltar para casa antes que sua esposa fique chateada com ele por ficar fora por muito tempo. E pouco antes de partir, ele finalmente se apresenta como Luin. Enquanto isso, muito acima, o Michael Falso está revisando os detalhes da reencarnação de Ryu e percebe que se esqueceu de notar uma característica oculta em seu tablet. Ele se pergunta por que Ryu teria uma, considerando que nem tem uma missão, e pensa em como faz 10 mil anos desde a última vez que viu alguém com outra característica, mencionando uma garota de outro mundo, e então revela que no caso de Ryu, ele tem a característica oculta da juventude eterna.
No dia seguinte, Ryu começa a desejar frutos do mar e segue para a costa. Ao chegar, ele encontra um navio naufragado ao longo da costa, que parece ter sido destruído numa tempestade. Enquanto procura entre os restos, ele encontra um corpo sem vida, o que o deixa triste. Mas, nesse instante, ele ouve um gemido fraco por perto e encontra um homem mal se agarrando à vida. Então Ryu rapidamente leva o homem ferido de volta para sua casa e o trata. Algum tempo depois, o homem sonha com o naufrágio que o arrastou para a costa e acorda se perguntando se ainda está vivo. Ele se vira e vê seus pertences cuidadosamente colocados na mesa ao lado dele e se levanta para sair, olhando ao redor do ambiente desconhecido e se perguntando silenciosamente onde havia parado. Ryu logo sai para vê-lo, aliviado ao perceber que ele está acordado. O homem fica chocado ao perceber que não conseguiu sentir a presença de Ryu atrás dele e se pergunta por que ele está vestido tão mal. Mas então, ele decide mostrar respeito ao seu salvador e se apresenta como Abel e o agradece. Ryu parece alegre a princípio, mas depois se desculpa, dizendo que é uma pena que Abel tenha sido o único a sobreviver. Abel não parece muito afetado e explica que os outros eram contrabandistas de qualquer forma, não há necessidade de se preocupar com eles. Nesse instante, seu estômago começa a roncar, então Ryu se apresenta e o convida para dentro para uma refeição. Enquanto comem, Abel descobre que Ryu não tem roupas porque não conseguiu fazer linha. Quando ele pergunta por que Ryu não comprou algumas de uma cidade próxima, Ryu explica que não há uma cidade próxima ou sequer uma única pessoa morando na área. Ouvindo isso, ele pergunta se ele também caçou a comida que estavam comendo, apontando para sua faca. Ryu diz que sim e cria água dentro de um jarro, revelando que é um mago da água. Vendo isso, Abel diz que é impressionante e que mesmo nas províncias centrais, apenas metade da população pode usar magia, embora ele pessoalmente não possa. Isso surpreende Ryu, já que Michael havia lhe dito que apenas 20% das pessoas podem usar feitiços. Logo depois, Abel pergunta a Ryu se ele pode levá-lo à costa para confirmar algo, e Ryu concorda. Enquanto eles abrem caminho pela selva, Abel pergunta se Ryu usa um cajado. Quando Ryu admite que não tem um, Abel presume que é por causa da vida difícil que ele está vivendo. Pensando que Ryu pode não ser muito útil numa luta sem um cajado, Abel diz que assumirá a liderança se encontrarem monstros. Ryu tenta ignorar, mas Abel insiste e diz que não pode continuar sendo o único que sempre é salvo. Então no final, Ryu concorda. Quando finalmente chegam à costa, percebem que os corpos dos contrabandistas desapareceram. Ryu sugere que foram levados por monstros ou arrastados pela maré. Abel comenta em voz baixa que teria tido o mesmo destino se Ryu não o tivesse salvado. Ele então pede a Ryu para deixar as formalidades e parar de chamá-lo de Sr. Abel. Ryu argumenta que Abel é mais velho que ele, mas ainda assim concorda, e a partir desse momento, os dois começam a se sentir mais como amigos. Abel desce do naufrágio e diz a Ryu que, infelizmente, não conseguiu encontrar o que procurava. Ryu então pergunta o que ele planeja fazer em seguida, e Abel diz que quer se reunir com seus aliados, e para isso precisará ir para uma cidade chamada Lune. Mas ele não tem certeza de onde eles estão agora, e se preocupa que o navio possa ter se desviado muito para o sul. Ryu admite que nunca ouviu falar de Lune, mas tem certeza de que terão que viajar bastante para o norte. Abel então faz um pedido ousado e pergunta a Ryu se ele pode aceitar isso como um trabalho e vir junto como seu guia. Após uma breve pausa, Ryu diz que está bem em ser o guia e sugere que partam amanhã, já que ele precisa de um tempo para se preparar. Mais tarde naquela noite, Ryu começa a se aprontar para ir para a selva. Quando Abel o vê e pergunta por que ele está saindo tão tarde, Ryu responde que quer se despedir de alguém, e eles só aparecem a essa hora. Abel começa a se perguntar quem poderia ser, já que Ryu lhe disse antes que não havia mais ninguém ali, mas então decide que ele deve estar indo prestar homenagens a alguém que faleceu, e é provavelmente melhor não se intrometer muito. Enquanto isso, Ryu chega ao local de sempre e chama o Rei das Fadas sem cabeça. Ele lhe diz que estará deixando a Floresta de Rondo por um tempo e o agradece por toda a ajuda que recebeu até agora. Antes de partir, ele pede um último treino e dá tudo de si. Após o duelo, o Rei das Fadas tira um terno recém-dobrado da água e o entrega como presente de despedida, que Ryu aceita com gratidão. No dia seguinte, ele veste o terno e se prepara para a jornada antes de partir com Abel. No caminho, eles encontram um javali menor. Abel avança e o derrota facilmente com uma habilidade de combate chamada Empalamento Total. Vendo isso, Ryu fica impressionado e pergunta que movimento foi aquele. Abel imagina que um mago não saberia sobre habilidades de combate, e explica que são técnicas especiais usadas por pessoas que lutam com armas, como espadas e lanças. O resto do dia é gasto caminhando, e quando a noite cai, eles descansam dentro do tronco de uma grande árvore. Na manhã seguinte, eles continuam sua jornada e encontram um grupo de homens lagarto em seu caminho. Abel parece cauteloso e diz que seria arriscado enfrentá-los no pântano, então eles decidem pegar uma rota diferente pela floresta. Enquanto caminham, Ryu diz discretamente a Abel que os homens lagarto parecem estar seguindo-os. Com isso, ambos se preparam para lutar, mas Abel ainda está preocupado com como Ryu lidará com o combate sem um cajado. Mas antes que ele possa dizer mais alguma coisa, Ryu avança e lança a lança de gelo e derruba 4 homens lagarto num instante. Ryu diz a Abel para ficar alerta, pois mais inimigos estão se aproximando, e no opaco da Kurobasa Shiryu. Em pouco tempo, os dois acabam com o resto dos homens lagarto. Após a luta, Abel olha e pergunta sobre o feitiço que Ryu acabou de usar, impressionado com como ele conseguiu lançar 4 lanças de gelo com um único encantamento. Ryu casualmente encolhe os ombros e diz que essas coisas são bem normais quando se trata de magia da água, e então lhe oferece um copo de água feito de gelo.
Abel percebe que Ryu usa um encantamento diferente desta vez para invocar água, e perguntou sobre isso, mas Ryu ignora com uma desculpa preguiçosa e diz que Abel deve estar imaginando coisas. Enquanto continuam andando, Abel tira uma moeda de bronze e a mostra a Ryu, e explica que é um único bronze estrangeiro, que é a moeda usada pelo reino de Knightly, onde fica a cidade de Lune. Ryu se ilumina com a menção do nome do reino, e Abel explica que é um dos 3 reinos nas províncias centrais, além do Império Dibui e da Federação Handel-Yu. Ryu imediatamente faz uma careta ao ouvir sobre o Império Di e diz que o nome soa bobo, e não há como ele querer ser chamado de cidadão de um lugar com um nome tão ridículo. Com isso, eles continuam andando e chegam a alguns campos abertos. Nesse instante, um pedaço de rocha voa em direção a Abel do nada, mas ele o corta ao meio e percebe que eles tropeçaram num ninho de golems de rocha. Ouvindo isso, Ryu começa a se perguntar por que os golems não parecem humanoides como ele havia imaginado, enquanto Abel avança e usa sua habilidade de empalamento total para abrir um buraco no corpo de um golem próximo, mas ele se regenera imediatamente e o força a recuar. Vendo isso, Ryu diz a Abel que quer tentar algo novo e lança 10 paredes de gelo na forma de um cubo de gelo maciço e o joga de cima, esmagando 2 golems num só golpe. Abel fica ali em silêncio, observando a cena se desenrolar, perguntando-se como a batalha terminou tão rapidamente quando lutas como essa nunca deveriam ser tão simples, mas Ryu faz parecer sem esforço. Assim que derrubam o último golem, percebem que ele parou de se mover após tropeçar e cair de lado. Ryu se pergunta se eles absorvem poder da Terra usando a enorme pedra mágica em sua base, e Abel diz que este deve ter derrotado outros monstros na área e absorvido a XP deles, pois sua pedra mágica é brilhante e bem grande. Depois disso, eles pegam a pedra como saque e Ryu diz que gostaria de ter coletado as pedras dos outros golems também, mas, infelizmente, ele os esmagou todos sob seus cubos de gelo. Pouco tempo depois, eles encontram uma criatura gigante parecida com um hipopótamo, e Abel a identifica como um Behemoth. Ryu se pergunta se deveriam derrubá-lo, mas Abel imediatamente desaconselha. Nesse instante, eles notam um grupo de Wyverns voando em direção ao Behemoth e se perguntam se conseguiram assentos na primeira fila para uma batalha épica de monstros. Abel pensa que o Behemoth está em clara desvantagem, mas Ryu o corrige, dizendo que ele pode não ser derrotado tão facilmente. Nesse momento, o monstro enorme solta um rugido estrondoso com efeito de negação de magia e derruba todos os Wyverns de uma só vez. Mais tarde naquela noite, enquanto acampavam, Ryu provoca Abel sobre querer ver o segundo round entre ele e o Behemoth, mas Abel imediatamente rejeita a ideia, chamando-a de ridícula. Ele então menciona a negação de magia novamente e diz que só ouviu falar de armadilhas com esse tipo de efeito sendo usadas dentro de masmorras. A palavra masmorra imediatamente chama a atenção de Ryu, e ele acusa Abel de esconder todas as coisas divertidas dele, perguntando se há mais algo que ele não mencionou ainda. Abel responde perguntando se Ryu sabe algo sobre elfos ou anões, e a forma como os descreve se alinha perfeitamente com o que Ryu já sabe, e Abel revela que há um elfo em Lune também. Na manhã seguinte, enquanto continuam a jornada, Ryu diz que assim que cruzarem as montanhas, entrarão em território humano. Isso faz Abel parar por um momento e perguntar como Ryu sabe algo assim. A verdade é que o dragão vermelho lhe contou, mas em vez de dizer isso, Ryu apenas desvia e chama de conhecimento além da compreensão humana. E de alguma forma, Abel deixa passar sem questioná-lo mais. Enquanto os dois caminham tranquilamente, um grifo gigante surge do nada, assustando-os e os deixando paralisados. Pensando rápido, Ryu joga um pedaço de carne no ar e diz a Abel para fazer o mesmo. O grifo aceita a oferta e voa sem causar problemas, deixando os dois soltarem um enorme suspiro de alívio, sabendo que se tivesse atacado não teriam sobrevivido para contar a história. Abel diz que definitivamente há algo errado com este lugar, já que nenhum humano relatou ter visto grifos ou behemoths em séculos, mas Ryu apenas dá de ombros e diz que esses humanos provavelmente não estavam procurando o suficiente. Enquanto continuam, eles encontram um grupo de Wyverns desfrutando de sua refeição. Abel aponta que seriam necessários pelo menos 20 aventureiros experientes para enfrentar um grupo como este, e mesmo assim, ainda haveria grandes baixas. Mas Ryu argumenta que, como entraram em território Wyvern, eles terão que lidar com eles de qualquer forma, mais cedo ou mais tarde. Ele convence Abel a seguir com a luta e pergunta se seria mais fácil se ele pudesse prendê-los no chão. Abel diz que isso tornaria matá-los mais fácil, pois ele conseguiria alcançá-los com sua espada. Então Ryu avança e lança lanças de gelo sobre as criaturas, deixando Abel finalizá-las. Depois disso, eles continuam usando essa combinação para derrubar todos os Wyverns que aparecem em seu caminho e conseguem coletar um monte de grandes pedras mágicas verdes deles. Abel se pergunta como conseguem fazer isso tão facilmente, mas antes que possam desfrutar da vitória, outra onda de Wyverns aparece procurando vingança. E desta vez é Abel quem pula primeiro, já se tornando um viciado em batalha graças à má influência de Ryu. Enquanto os dois finalmente saem da monstruosa cordilheira, Abel olha em volta e se pergunta onde foram parar, notando que definitivamente foram bem para o norte. Ryu dá uma resposta cansada, mas honesta, dizendo que qualquer lugar fora do Império Wei é bom o suficiente para ele. E Abel o tranquiliza, explicando que o Império fica ainda mais ao norte de onde estão agora.
Nesse momento, Ryo avista uma estrada que vai de leste a oeste. Enquanto seguem em direção a ela, Abel olha para trás, para as montanhas imponentes, com um leve ar de desconforto, então gesticula para o caminho que segue para o oeste e diz que deve levar à cidade de Kaladi. A ideia de uma cama de verdade melhora o humor de ambos, e Abel faz uma forte recomendação da comida local, afirmando que vale a pena a viagem por si só. Naquela noite, os dois chegam à guilda, onde Abel diz a Ryo para ir em frente e se registrar. Ele explica que o cartão da guilda pode ser útil de várias maneiras, e até cobrirá sua taxa de entrada, lembrando-o de que já pagou uma moeda de prata em seu nome, e agiu como seu fiador desta vez. Ryo brinca que parece parte de um plano obscuro para recrutá-lo como seu servo, mas Abel zomba da ideia, dizendo que um truque barato como esse está muito abaixo dele, e então explica as verdadeiras vantagens de ser registrado na guilda, como poder vender pedras mágicas e materiais de monstros a taxas melhores. Caso contrário, ele diz, Ryo teria que sair procurando um alquimista só para fazer uma venda. Nesse momento, a garçonete traz um prato de arroz com curry. Ryo de repente se lembra de todas aquelas histórias de Isekai que leu, onde o herói tinha que se esforçar muito só para provar curry. Mas aqui está ele, comendo sem levantar um dedo. No momento em que pega uma colherada, ele adora o sabor e fica eufórico, até pedindo uma segunda porção. No dia seguinte, ao partirem para Lum, Ryo começa a se fazer de vítima novamente e acusa Abel de esconder mais um segredo dele. Ele age como um príncipe exigindo respostas, dessa vez perguntando a Abel se ele também está escondendo alguns doces deliciosos dele. Pouco depois, os dois chegam à cidade de Lune, onde um guarda chamado Nimer fica visivelmente animado ao ver seu camarada perdido. Abel dá todo o crédito a Ryo por ajudá-lo a voltar vivo, e Nimer o agradece pessoalmente. Abel até cobre a taxa de entrada de Ryo, e os dois vão direto para a guilda. Lá, Abel lhe diz que ele pode até subir de rank em seu registro só por estar com ele. Quando Ryo pergunta o que isso significa, Abel explica que, normalmente, todos começam no rank F. Mas se alguém tiver o apoio de alguém acima do rank B, pode ser promovido ao rank D. Ao ouvir isso, Ryo diz que está orgulhoso, já que isso deve significar que Abel tem um rank bem alto. Abel então fala sobre como um rank mais alto vem com vantagens, como trabalhos mais bem pagos. Mas com a quantidade de pedras mágicas que Ryo coletou, dinheiro não deve ser um problema tão cedo. Na verdade, ele está preocupado que se tentassem vender todas de uma vez, isso poderia até derrubar o mercado. Ainda assim, ele se mantém positivo, dizendo que o mestre da guilda deve ser inteligente o suficiente para descobrir isso sozinho. Depois disso, eles entram, e assim que os dois pisam na guilda, a recepcionista praticamente grita o nome de Abel, e o lugar inteiro se ilumina com a visão dele vivo. Todos correm como se ele fosse uma celebridade. Cercado por rostos familiares e velhos amigos, Abel é rapidamente puxado para a multidão, enquanto Ryo sorri discretamente e sai, pensando que talvez estivesse apenas atrapalhando. Na rua, a única elfa da cidade passa por ele e imediatamente nota o manto que Ryo está usando. Quando ele pergunta se algo está errado, ela responde que estava apenas admirando o manto, chamando-o de notável, e dizendo que ele parece uma pessoa interessante. Ela então se desculpa educadamente, dizendo que tem um compromisso e acrescenta que espera que se encontrem novamente. Enquanto ela desaparece pela rua, a porta da guilda se abre e Abel sai, procurando por Ryo. No momento em que o avista, ele o agarra e o puxa de volta para dentro, apresentando-o a todos e chamando-o de seu salvador. Ele então anuncia que Ryo se registrará como aventureiro, e a multidão o acolhe calorosamente, agradecendo por salvar o amigo deles e cuidar dele. Abel então leva nossos rapazes direto para a recepcionista e pede para ela registrá-lo no rank D sob seu endosso. O pedido claramente a pega de surpresa, já que ninguém da Espada Carmesim jamais endossou alguém pessoalmente antes, e isso por si só diz muito sobre o quão valioso Ryo deve ser. Embora a recepcionista pareça entender o peso por trás disso, ela ainda menciona o protocolo usual, e diz que precisarão testá-lo primeiro para confirmar suas habilidades. Abel pede para falar com o mestre da guilda para resolver isso, junto com algumas outras coisas. Então a recepcionista organiza e diz para esperarem na sala de reuniões. No momento em que a notícia se espalha de que Abel está vivo, o mestre da guilda entra correndo e cai de joelhos, aliviado. Abel corre para ajudá-lo a se levantar, pedindo desculpas por fazê-lo se preocupar tanto. O mestre da guilda, porém, não aceita e começa a desabafar sobre como passou por um inferno absoluto desde que descobriu que Abel havia desaparecido. Eventualmente, seus olhos pousam em Ryo e ele pergunta quem é o mago. Abel apresenta seu salvador mais uma vez, e o mestre da guilda responde apresentando-se como Hugh. Ele então agradece a Ryo, que responde dizendo que apenas estava no lugar certo na hora certa. Abel então menciona o endosso de Ryo para o rank D, e quando Hugh pergunta se eles têm alguma prova para apoiar isso, Abel diz que Ryo é muito mais forte do que ele, e casualmente joga todas as pedras de monstro de alto grau na mesa e diz ao mestre da guilda que eles as pegaram dos monstros que derrotaram pelo caminho. Ryo leva um momento para processar o que está vendo antes de perceber que são pedras de Wyvern, e a julgar pela quantidade, teria sido necessário um exército completo para derrubar tantos. Abel diz que tem algo ainda mais assustador a acrescentar, revelando que caçaram esses Wyverns ao sul das Montanhas Maléficas. Ele diz a Ryo que percebeu isso depois de olhar a estrada para Tilati, e Ryo imediatamente aponta que parece o tipo de nome feito para avisar as pessoas para ficarem longe, e o mestre da guilda confirma, dizendo que ninguém jamais saiu daquele lugar vivo, e a maioria das pessoas nem se aproximaria da área a menos que não tivessem outra escolha.
Abel então argumenta que isso por si só deveria ser mais do que suficiente para justificar a promoção de Ryu, e o mestre da guilda concorda. Nesse momento, os companheiros de equipe de Abel aparecem e sua maga, Lin, cai de joelhos. Abel corre para a porta e pede desculpas por fazê-lo se preocupar. Depois disso, o mestre da guilda diz a Abel e seus companheiros, Lin, Rhea e Warren, que eles podem ter a sala para si, e diz à recepcionista, Nina, para trazer os materiais de registro necessários para seu escritório junto com Ryu. Assim que Ryu sai, Abel o chama e pede para ele esperar na recepção após seu registro, pois há um lugar onde ele quer levá-lo depois. O mestre da guilda então leva Ryu ao seu escritório e lhe diz que o grupo de Abel, a Espada Carmesim, é o grupo mais forte da cidade. Ryu então pergunta se ele realmente deveria começar no rank D, mas o mestre da guilda diz para ele não se preocupar, dizendo que, embora Abel seja um prodígio, ele sabe com certeza que nem mesmo Abel conseguiria derrubar um enxame inteiro de Wyvern sozinho. Ele então dá um tapinha no ombro de Ryu, dizendo que isso significa que ele deve ser realmente habilidoso, e então fica um pouco surpreso com o quão bem construído ele é para alguém que deveria ser um mago. Nesse momento, Nana retorna com os materiais de registro e começa. Ela se apresenta formalmente como escriturária da Guilda de Aventureiros de Lum e começa a entrevista. Depois de fazer algumas perguntas básicas, ela o informa que, uma vez registrado, ele será elegível para ficar nas acomodações da guilda por até 300 dias. Quando ela ouve que ele nunca esteve em uma masmorra antes, ela recomenda o curso mensal para iniciantes da guilda e o incentiva a participar. Ryu mostra mais interesse do que o esperado, e assim que a entrevista termina, ela pede para ele colocar a mão no cristal para completar o registro. Para seu alívio, não explode nem se estilhaça como nas cenas de anime com personagens isekais super poderosos. Tudo correu bem, e assim ele recebe seu cartão oficial da guilda. Depois que os dois saem, o mestre da guilda solta um suspiro profundo, capaz de relaxar um pouco agora que Abel está de volta. Com sua carga de trabalho acumulada desde que Abel desapareceu, ele agora se sente genuinamente aliviado e decide silenciosamente que deve uma a Ryu, por trazê-lo de volta em segurança. Enquanto isso, após concluir seu registro, Ryu se encontra novamente com Abel, que o puxa para coletar a recompensa da missão de escolta. No caminho, Abel oferece-se para comprar-lhe roupas adequadas e talvez até um cajado, mas Ryu não tem certeza do porquê precisaria de um, e pergunta sobre isso, mas Abel casualmente diz que apenas presumiu que todos os magos usam cajados. Ryu dá de ombros e diz que está bem lançando magia sem um, e então acrescenta que luta de perto usando uma espada. Isso surpreende Abel, já que ele nunca viu Ryu carregando uma. Então Ryu saca sua lâmina, mas para Abel parece mais uma faca grande do que uma espada. Enquanto caminham, Ryu começa a fazer algumas perguntas básicas sobre o mundo e descobre que os dias da semana, o número de horas em um dia, até mesmo como medem as coisas em centímetros, tudo é exatamente igual à Terra. E com o Curry já sendo algo comum aqui, parece específico demais para ser uma coincidência. Juntando as peças, Ryu percebe que outra pessoa deve ter sido isekaiada para este mundo muito antes dele. Assim que terminam as compras, Abel o leva para a festa de celebração de seu retorno. Na manhã seguinte, Mana mostra a Ryu o caminho para as acomodações da guilda, enquanto ele reclama de ter bebido demais na festa da noite anterior. Naina lhe diz que os anfitriões da festa, Ha, não queriam que Ryu fosse embora cedo, pois consideravam Abel um irmão e se sentiam profundamente em dívida com Ryu por tê-lo trazido de volta. Pouco depois, Ryu é levado para o quarto número 15, onde dividirá o quarto com outros dois garotos da sua idade. O mais energético se apresenta como Nils, enquanto o loiro quieto se chama Ito. Assim que Nils sai, ele imediatamente começa a falar sobre como Naina é fofa, deixando bem claro que tem uma paixão séria por ela, mas Ito lhe diz diretamente que ele não tem chance, especialmente com toda a concorrência lá fora. Mas Nils permanece confiante, dizendo que é o sonho de todo cara fazer sucesso e conquistar uma mulher bonita. Ouvindo isso, Ito não se incomoda em discutir e se vira para Ryu, perguntando se podem manter as coisas informais e amigáveis entre eles. Nesse momento, Mita retorna e apresenta um novo colega de quarto chamado Aman, que parece um pouco mais jovem que os outros. Antes de sair novamente, ela lembra Ryu para estar pronto no dia seguinte junto com Aman, já que ambos estão agendados para a sessão de treinamento na masmorra. Enquanto isso, Abel está tendo dificuldades para convencer sua equipe sobre as habilidades de Ryu. Lin argumenta que a parede de gelo é claramente um feitiço de água, mas é tão fina que até um corte de ar básico deveria ser capaz de atravessá-la. Ela diz que torná-la mais espessa e derrubá-la em golems soa mais como algo de um conto de fadas. Enquanto Lin continua a resistir, Ryu intervém para acalmá-la, lembrando-a de que Abel está apenas compartilhando o que viu. Lin eventualmente recua, mas ainda se recusa a acreditar que derrubar Wyverns com lanças de gelo seja possível, especialmente porque essas criaturas são protegidas por barreiras de vento. Rhea então menciona que o único mago conhecido por realizar feitos como os que Abel descreveu foi o lendário Mago Infernal. Ela admite que Ryu parece uma descoberta rara, mas também compartilha sua preocupação de que, se alguém como ele se aliasse ao Império do Book, seria uma séria ameaça, mas Abel não parece preocupado. E quando perguntam por quê, ele diz que Ryu odeia o nome Debuti, o que soa tão bobo para o resto da equipe. Ryu e o novo garoto Amon começam seu primeiro curso de exploração de masmorras juntos, e após 5 dias de palestras, o professor finalmente encerra a parte teórica. Com isso resolvido, é hora da experiência prática. Então ele anuncia que eles irão para a primeira camada de uma masmorra real. Hammond imediatamente começa a entrar em pânico, mas Ryu lhe diz para se acalmar, avisando que se ele continuar estressando assim, acabará esgotado antes mesmo do meio-dia.
Antes de partirem, o professor abre para perguntas e Ryu levanta a mão. Ele pergunta se é possível se teletransportar instantaneamente para um covil de masmorra depois que ele já foi limpo. A pergunta, claramente inspirada em seu conhecimento de animes e Isekai, chama a atenção de todos. O professor parece um pouco surpreso, mas admite que está impressionado por Ryu saber algo tão específico. Infelizmente, ele explica que esse tipo de recurso é apenas um boato de que existe nas províncias do sul, e a masmorra em Lum não tem nada parecido. Evan se vira para Ryu, claramente impressionado, e diz que está surpreso por ele saber disso, acrescentando que Ryu realmente merece aquele rank D. Assim que tudo está pronto, o professor conduz a turma em direção à masmorra, enquanto compartilha um pouco de sua história. Ele explica que toda a cidade de Lum foi construída em torno desta masmorra, e que a cada poucos anos a população de monstros lá dentro aumenta dramaticamente. Este evento é conhecido como a Grande Maré de Monstros. Durante esse tempo, os monstros alcançaram a camada superficial, e é por isso que enormes paredes duplas foram construídas para impedi-los de se espalhar pela cidade. Ouvindo tudo isso, Amon parece um pouco inquieto, mas o professor o tranquiliza, dizendo que a maré de monstros só acontece uma vez a cada poucos anos, e não há sinal de que vá acontecer tão cedo, então os novatos não têm nada com que se preocupar. Ao chegarem à entrada, ele aponta um balcão da guilda posicionado bem no início da masmorra, e explica que todo aventureiro tem que registrar seu nome e hora de entrada antes de entrar. Ryu percebe que Amon ainda está lutando com seus nervos e diz para ele respirar fundo para manter a calma. Assim que entram, o professor informa à turma que eles estão livres para explorar por conta própria, já que não há monstros perigosos por perto. Enquanto Ryu e Aman avançam mais na masmorra, Ryu de repente sente um monstro e diz a Aman para se preparar, dizendo que o prenderá com magia para que Aman possa ir para o abate. Momentos depois, uma formiga soldado aparece e Ryu rapidamente explica que a maneira mais fácil de derrubá-la é mirando na base do pescoço. Ele então finge um encantamento e dispara 8 lanças de gelo, prendendo a criatura no lugar e dando a Amon um tiro limpo para finalizá-la. Depois, Ryu mostra a Amon como extrair a pedra mágica do corpo do monstro, e uma vez feito isso, os dois voltam para celebrar sua primeira expedição bem-sucedida. Naquela noite, os colegas de quarto fazem uma pequena festa, e Ito os parabeniza por conseguirem derrubar uma formiga soldado na primeira tentativa. Aman humildemente admite que só conseguiu dar o golpe final porque Ryu já havia prendido a formiga, mas Ryu casualmente dispensa o crédito e deixa Amon aproveitar os holofotes. Quando Amon pergunta o que planejam fazer em seguida, Amon diz que está pronto para voltar imediatamente, mas tem medo de ir sozinho. Ryu diz que planeja ir até o terceiro andar e oferece para irem juntos. O grupo então começa a se perguntar por que uma formiga soldado apareceu no primeiro andar, quando esse nível geralmente é preenchido apenas com monstros fracos como morcegos. Ito comenta que houve vários relatos recentes de criaturas mais fortes surgindo no primeiro e segundo andares, o que faz Ryu questionar o que monstros assim estariam fazendo por lá. Nesse instante, Ebel faz uma entrada dramática e explica casualmente que formigas soldado podem de fato cavar seu caminho até os andares superiores. Depois disso, ele se apresenta formalmente aos colegas de quarto de Ryu e faz uma provocação, dizendo que Ryu claramente tem sérios problemas de personalidade e pede para ficarem de olho nele. Ouvindo isso, Ryu retruca, perguntando se ele está realmente tão desesperado para começar uma briga. Enquanto isso, os outros de repente percebem com quem estão falando e congelam. Neil se levanta de repente e se apresenta nervosamente como um espadachim, dizendo que, como aventureiro de rank F, ele vê Abel como um verdadeiro herói. Ele se sente honrado em apertar sua mão, o que Abel aceita humildemente, dizendo para ele continuar trabalhando duro, mas não tanto a ponto de se esgotar. Bril então pergunta por que Abel está por aí tão tarde, e Abel explica que a missão que seu grupo pegou durou bem mais do que o esperado. Bem na hora, sua equipe aparece claramente irritada por ele ainda estar enrolando em vez de se apresentar na guilda. Abel afirma que está apenas fazendo seu trabalho como um veterano responsável, ajudando a guiar os novatos. Lin diz a Warren para lidar com ele, e o sujeito levanta Abel sobre o ombro como um saco de batatas e sai sem dizer uma única palavra. Depois disso, Lin se aproxima de Ryu e o encara diretamente nos olhos, antes de se virar e sair sem dizer absolutamente nada. Ryu rapidamente se desculpa pela intrusão inesperada e diz que o líder deles era urgentemente necessário. Enquanto o Esquadrão Espada Carmesim se afasta, ela começa a repreender Lin por ser rude e diz pra ela parar de encarar Ryu, mas Lin diz que esse Ryu realmente é aquele mago de alto nível, então não há como ela não se sentir interessada. Ouvindo isso, Abel diz que em breve eles verão do que seu salvador é realmente capaz. Na manhã seguinte, Amon caminha até a masmorra com Ryu, e uma vez lá dentro, os dois encontram uma matilha de lobos, mas conseguem derrubá-lo sem grandes problemas. Depois disso, eles se sentam para recuperar o fôlego e Ryu menciona que o estilo de luta de Aemon o lembra um pouco do de Abel. Aemon diz que aprendeu com seu professor chamado Kiro. De volta à sua aldeia, ele costumava ser um aventureiro que aprendeu numa grande academia chamada Escola Hume, embora não tenha certeza absoluta. Ryu diz para ele não pensar demais, e que, se continuar assim, pode até alcançar a Bel um dia. Ouvindo isso, Amon aponta que Ryu também é bem habilidoso com a espada, especialmente para um mago, e Ryu explica que teve a sorte de treinar com alguém há muito tempo, embora não saiba se pode se considerar um mestre, pois seu estilo é bastante original. Antes de seguirem em frente, ele dá a Aman algumas dicas sobre controle de resistência e consistência, dizendo que viajou com a Bel por um bom tempo,
e ele sempre praticava suas formas logo pela manhã. Amon ouve atentamente e diz que também dedicaria o mesmo esforço em seu treinamento. No dia seguinte, Ryu decide fazer uma pausa da masmorra e vai à biblioteca para aprender mais sobre alquimia. A bibliotecária lhe faz um rápido tour e aponta por onde ele deve começar. Mais tarde, ao sair, o céu de repente começa a escurecer e olhando para cima, Ryu percebe que é um eclipse, mas sente que algo não está certo. Nesse exato momento, um poderoso feitiço de fogo o atinge por trás, e ele mal consegue bloqueá-lo com um rápido lançamento de múltiplas paredes de gelo. Enquanto o fogo se apaga, uma demi-humana aparece e pela sua aparência, Ryu supõe que ela possa ser uma daquelas Akuma mencionadas nas páginas especiais do Guia de Monstros de sua cabana, e a julgar por sua força, ele calcula que ela é provavelmente tão forte quanto um Behemoth ou um grifo. Ele considera fugir, mas a mulher não lhe dá a chance e o ataca com outro feitiço de fogo. A princípio, Ryu consegue manter sua posição, mas então ela o atinge com uma lança de vento e acerta seu ombro. Ryu rapidamente saca sua espada e recua, grato por o manto do Rei das Fadas tê-lo salvado de um ferimento grave. Isso também surpreende a garota Akuma, que diz que já é impressionante que ele possa enfrentar seu fogo infernal, mas ser capaz de anular sua lança de vento foi uma verdadeira loucura. É quando seus olhos caem sobre o manto que ele está usando, e ela pergunta se são do Rei das Fadas. Ela então saca sua espada e diz que terá que cortá-lo à moda antiga e avança com um golpe. Ryu também saca sua lâmina e a encontra com um choque, e ambos começam a trocar golpes. Em certo ponto, a Akuma consegue quase cortar Ryu, mas ele desvia para trás e a atinge com várias lanças de gelo. A garota corre, desviando de todas elas, enquanto o eclipse começa a desaparecer, e Ryu se pergunta se ela está usando magia de vento para aumentar sua velocidade. Nesse instante, a Akuma salta com um golpe pesado, forçando Ryu a bloqueá-lo com sua espada. Ela então o chuta para trás e pergunta por que o Rei das Fadas confiaria em alguém como ele com seu manto e sua espada, e pergunta quem ele realmente é. Depois disso, ela cria uma bola de fogo, mas antes que possa terminar de lançar seu feitiço, Ryu o desativa com sua magia de gelo, deixando-a chocada com a rapidez com que ele pode conjurar. Ela o chama de monstro e então avança com sua espada. Ryu defende todos os ataques dela, e a atinge com várias lanças de gelo, mas ela as derrete com uma parede de fogo antes de invocar algumas paredes de terra do chão como escudos. Aproveitando a poeira que se levanta, Ryu a atinge com vários jatos de água do céu e consegue feri-la um pouco. Depois disso, ele avança para finalizá-la, mas a Akuma rompe a parede à sua frente e encontra o ataque de Ryu de frente. Durante o choque, Ryu percebe que seus ferimentos estão se curando muito rápido enquanto ela o empurra de volta para um prédio. Ela então se prepara para atingi-lo com uma bola de fogo, mas Ryu já a tem cercada com várias gotas de água fervente. Enquanto a chuva fervente cai sobre ela, ela solta um grito e se protege com uma cúpula de terra antes de explodir para fora dela, com uma expressão louca olhando para Ryu. Ela então avança e percebe o eclipse quase terminando e diz a ele que está ficando sem tempo. É triste porque ela não consegue se lembrar da última vez que se divertiu tanto lutando contra alguém. Ela então se apresenta como Leonor antes de perguntar quem ele é. Ryu responde com seu nome e a chama de Akuma, o que a faz parar. Ela fica surpresa que um humano sequer saiba sobre sua espécie e murmura que deveria tê-lo eliminado quando teve a chance, embora admita que provavelmente não teria sido possível de qualquer forma, não com o limite de tempo ainda em vigor. Ao se virar para ir embora, ela diz a Ryu que, dada a sua força, ele definitivamente enfrentará outras Akuma e pede para ele não morrer antes que ela mesma possa matá-lo. Assim que ela se vai, Ryu solta um longo suspiro e murmura que se não fosse pelo manto do Rei das Fadas, haveria um buraco em seu ombro agora mesmo. Com o corpo todo dolorido, ele decide pegar alguns livros na biblioteca depois de sacar algum dinheiro, e quando verifica sua conta, encontra uma quantia absurda nela e se pergunta quanto eles ganharam vendendo as pedras de Wyvern e diz que pelo menos agora, ele não precisa se preocupar com dinheiro por um bom tempo. Depois disso, ele volta para seu quarto, mas quando abre a porta, o lugar está vazio. Curioso, ele vai até a janela e avista seus amigos sendo emboscados por um colega aventureiro chamado Dan e sua gangue. Dan começa a latir para os amigos de Ryu, lançando uma lógica estúpida de que ele os está ajudando a treinar para emboscadas porque monstros não enviam convites antes de atacar. Mas então as pessoas com ele de repente caem e vemos Ryu parado ao lado. Ele diz a Dan que certamente não esperava que ele o avisasse antes de atacar e pergunta se ele está pronto para fugir com o rabo entre as pernas. Ouvindo isso, Dan tenta socá-lo, mas Ryu simplesmente desvia para o lado e o atinge com o punho de sua espada, fazendo-o cair. Ryu então vai até Igo e joga uma poção para ele primeiro, imaginando que ele pode cuidar dos outros com sua magia de cura como sacerdote. Depois disso, todos vão ao banho local onde Edo cura as feridas de Ryu e se pergunta quem poderia ter desferido um golpe em alguém tão forte. Os outros se inclinam, curiosos também, mas Ryu apenas dispensa com um sorriso preguiçoso e diz que lhes contará sobre isso outro dia. Ele então se recosta e aproveita o banho enquanto pensa em Leonor, e como ela mencionou que havia outros como ela, mas então ele decide relaxar, dizendo que mereceu uma folga para esta noite. No dia seguinte, Amon retorna à masmorra com Nilce e Ito ao seu lado. Os três seguem direto para o quinto covil, onde Amon assume a posição na frente e derruba um Goblin arqueiro. Depois que ele acaba com o monstro, Ito usa cura menor nele e trata o pequeno ferimento. Ito então argumenta que Goblins arqueiros nem deveriam estar aparecendo no quinto covil, e algo sobre isso parece estranho.
Nils complementa compartilhando algo que aprendeu com Abel, dizendo que a sobrevivência deve ser sempre a prioridade máxima deles. Ele então sugere que voltem à superfície e dividam seus ganhos em 3 partes iguais. Enquanto começam a caminhada de volta, Aman se vê tentando convencê-lo de que deveriam formar um grupo com membros de níveis de habilidades semelhantes para que todos pudessem contribuir de forma justa e crescer mais fortes juntos. Enquanto isso, Ryu viajou para fora da cidade para praticar sozinho. Ele pensa na magia incrível que Leonor havia usado e percebe que a velocidade de conjuração era a única área onde ele poderia igualar a Akuma. Ele decide trabalhar em suas fraquezas e transformá-las em pontos fortes, para que esteja pronto na próxima vez que se enfrentarem. Ryu também sente um toque de ciúme da criatura, pensando em como ela se aproximou instantaneamente e apareceu bem na frente dele. Ele se pergunta se aquilo foi um verdadeiro exemplo de magia de vento e começa a imaginar criar algo semelhante usando magia de água. O primeiro feitiço que lhe vem à mente é o jato de água, então ele decide experimentá-lo. Ryu lança uma bomba de gelo à sua frente, pisa nela e visualiza 256 jatos de água explodindo por trás para impulsioná-lo para frente em alta velocidade. No entanto, a tentativa falha miseravelmente. Ele encerra o dia e se pergunta se usar mais de 1000 jatos poderia ter feito alguma diferença. Ao terminar seu treinamento, ele decide ir à biblioteca e procurar conhecimento relacionado aos Akuma e à alquimia. Conforme a história avança, Lin já está sentada na biblioteca, folheando livros de feitiços proibidos. E Uma ouve que ela não consegue encontrar nenhuma magia capaz de formar uma espessa parede de gelo no ar ou as lanças de gelo sobre as quais Abel uma vez lhe falou. Ela desiste ao se levantar, pensando que nem mesmo seu mestre, Halarian, seria capaz de lidar com feitiços como aqueles. E se alguém pudesse, teria que ser alguém como o Mago Infernal do Império. Nesse instante, Sarah aparece e comenta que é estranho encontrar Lin em um lugar como este. Lin responde que veio procurar algo, então pergunta se Sarah esteve longe de Lun em uma missão para deveres reais. Sarah diz a ela que acabou de retornar de sua missão e dá uma desculpa e sai, dizendo que emissários já a esperam. Enquanto isso, o trio chega à guilda e segue direto para o balcão de recepção, onde Naina parece surpresa ao vê-los voltar tão cedo. Enquanto Nils não consegue se expressar direito por causa de sua paixão por Mina, Ito mostra a ela os cristais mágicos que eles coletaram, o que a faz perceber que vieram de goblins arqueiros, que não deveriam estar no quinto covil. Ela rapidamente corre para informar o mestre da guilda e também coloca um aviso no mural da guilda, agradecendo aos 3 pela valiosa informação. Enquanto Nine explica tudo a Hugh, ele imediatamente sente o perigo, sabendo que tais monstros geralmente aparecem apenas após o 10º covil. Ele pergunta a Mina quantas equipes de rank B estão atualmente disponíveis, e ela lhe diz que há apenas a Espada Carmesim e a Brigada Branca. O líder da guilda então pede a ela para chamar ambas de uma vez. Logo depois, a Espada Carmesim chega à guilda, e Abel não parece satisfeito ao ouvir que a Brigada Branca também está lá. Eles entram no escritório de Hugh, e quando chegam lá dentro, a Brigada Branca já está esperando. Seu líder, Phelps, cumprimenta Abel calorosamente, e Abel retribui o cumprimento. Hugh de McGlass não perde tempo e vai direto ao ponto. Ele rapidamente agradece a ambas as partes por responderem ao seu pedido, então menciona o relatório sobre os Goblins Arqueiros. Abel pergunta se a informação é confiável, e o Sr. McGlass explica que o trio ter retornado com os cristais é a prova. O líder da guilda então os informa que a tarefa dele será entrar na masmorra e verificar quaisquer sinais do grande javali da maré que se refere ao crescimento explosivo das populações de monstros dentro da masmorra. O Sr. McGlass explica que o último ocorreu há cerca de 10 anos, e os sinais recentes que receberam podem ser suficientes para confirmar que outro está se aproximando. Ele lhes oferece uma recompensa generosa por verificar isso e compartilha todos os seus planos, até mencionando que já notificou o Lorde sobre a situação. O líder da guilda deixa claro que não pretende tratar isso levianamente, e pede a ambas as partes que partam até a manhã seguinte. O Sr. Hugh também os informa que emitiu um aviso para fechar temporariamente a masmorra. Ambos os grupos rapidamente se levantam de seus assentos e aceitam o pedido. Na manhã seguinte, Ryu acorda cedo e sai enquanto os outros ainda estão saindo da cama. Ele menciona que planeja visitar o lado norte de uma biblioteca, esperando encontrar material mais avançado do que o disponível no lado sul. A mão aponta que há textos proibidos disponíveis lá também, mas Itus lembra que Ryu precisaria ser pelo menos rank B para ter acesso a eles. Depois de desejarem-lhe boa sorte, Ryu segue em direção à biblioteca, e enquanto sobe as escadas, ele encontra Sarah parada ali, lendo um livro. Enquanto isso, a Espada Carmesim e a Brigada Branca se reúnem perto do portão da masmorra. Quando Abel pergunta a Phelps por que ele trouxe apenas 20 aventureiros, Phelps explica que selecionou apenas aqueles classificados acima de C, o que compõe metade da brigada. Abel considera uma escolha sábia e acena em concordância. Assim que o mestre da guilda está prestes a abrir o portão da masmorra, Abel de repente o impede, sentindo uma presença incomum vinda de dentro. Ele então pede a Lin para confirmar usando sua magia de vento. Lin lança um feitiço de vento chamado Sonda, e revela que há bem mais de algumas centenas de monstros esperando perto da entrada, o que é mais do que suficiente para confirmar que o grande javali da maré já começou. O mestre da guilda imediatamente ordena que todos busquem os cavaleiros e alertem toda a área. Uma missão de emergência é publicada na guilda, e todos rapidamente correm para cumprir seus papéis. Voltando ao nosso herói, Sarah parece satisfeita em vê-lo novamente. Ela pergunta se ele é um aventureiro local, então se apresenta formalmente dizendo que tinha a sensação de que se encontrariam novamente. Ela continua perguntando o que ele está fazendo na biblioteca, e
Ryu quase deixa escapar que está procurando livros sobre os Akuma, mas rapidamente muda sua resposta para a alquimia, explicando que quer eventualmente criar um golem. A garota responde que é uma ambição e tanto, e embora não consiga pensar em nenhum livro assim por perto, ela pede para ele caminhar com ela, pois ela pode ter algo que possa guiá-lo. Enquanto ele a segue, Sarah pergunta se ele gosta de ler, e Ryu lhe diz o quanto ele ama livros, dizendo que, como tem lido há muito tempo, ele se sente um pouco nostálgico sempre que visita este lugar. Ele então pergunta se ela é uma elfa, e se é a única na cidade. Sarah explica que é a única membro de um grupo Rank B chamado O Vento, e que ela é um pouco incomum, já que elfos geralmente não ficam em assentamentos humanos, mas ela acha que foi bom ter feito isso, porque foi assim que ela conheceu Ryu. Enquanto Ryu e Sarah desfrutam pacificamente de sua conversa na biblioteca, o caos começa a se espalhar pela cidade enquanto multidões se reúnem em círculo ao redor da masmorra e esperam os monstros emergirem. As portas da masmorra são abertas com força, e o que aparece em seguida é um enxame de goblins mutantes. O líder da guilda imediatamente ordena que todos ataquem com flechas e feitiços, mas os goblins continuam avançando sem diminuir a velocidade. Observar os cavaleiros se juntarem à luta traz uma onda de alívio a Abel, pois ele percebe que são os cavaleiros de Lundo Marquês. Kyle comenta que está feliz por ter tido uma reunião com o comandante Niville mais cedo, o que lhes permitiu se preparar a tempo. No entanto, enquanto observa a enorme onda de goblins jorrando, Kyo começa a ficar ansioso, sabendo que da última vez não foi nem de perto tão sério. Enquanto a batalha continua, os líderes dos dois grupos da guilda fazem um excelente trabalho coordenando a todos. Mesmo assim, a situação se torna grave quando Ria aponta que eles já ficaram sem flechas. Nels rapidamente traz um novo suprimento e também entrega uma mensagem de Hyug para Abel, dizendo-lhe que deve haver um grande monstro goblin escondido atrás da linha de frente, e ele quer que a espada carmesim o derrube. Todos continuam lutando até o amanhecer, e a essa altura, a maioria dos goblins é eliminada. O líder da guilda rapidamente ordena que os dois grupos de Rank B se posicionem e defendam a muralha contra o monstro gigante que se aproxima por trás. As duas equipes se movem em perfeita sincronia, e facilmente atravessam a onda final antes de avançar para enfrentar o que eles presumem ser a última ameaça, um único general goblin. Mas, nesse exato momento, 3 deles aparecem em vez de 1, o que claramente sinaliza que o chefe final será um rei goblin. Abel calmamente compartilha seu plano de que ele e Phelps enfrentarão 2 dos generais enquanto Rhea e Xena cuidarão de um terceiro. Ele espera que possam encerrar a luta antes que o rei chegue. A equipe rapidamente ganha a vantagem contra os generais, mas pouco antes de baixarem a guarda, Abel de repente grita para todos se abaixarem. Um violento corte de ar rasga o campo de batalha, explodindo os 3 generais goblins e os lançando para longe com um único golpe do rei goblin. Abel fica atordoado que tal poder tenha vindo de apenas um movimento casual de um braço, e ainda mais chocado que o rei tenha sacrificado voluntariamente seus próprios homens. Sem perder tempo, Abel avança com Phelps e ataca usando sua habilidade impecável de Espada das Sombras, seguido por uma empalação real, mas nem mesmo isso consegue acabar com a besta. Phelps começa a entrar em pânico, mas Abel chama Lin para usar sua chuva de balas. Felizmente seu plano funciona, e o ataque chove perfeitamente, colocando o Rei Goblin de joelhos, finalmente encerrando o caos. De volta à superfície, Sarah e nosso herói permanecem completamente alheios à luta que acontecia. Eles se despedem depois de passarem uma noite agradável juntos, sem nenhuma pista sobre a tempestade que acabara de passar. Naquela noite, quando Ryu chega à Guilda dos Aventureiros, ele se sente confuso ao ver todos celebrando por algum motivo. Enquanto isso, o líder da guilda acaba de terminar toda a papelada que teve que lidar por causa do Javali da Maré, incluindo pedidos de fundos e avaliações dos aventureiros que participaram. O velho acha o trabalho exaustivo, sentindo-se sobrecarregado a cada pensamento. Depois de algum tempo, Ryu finalmente descobre com seus colegas de quarto que os aventureiros estão celebrando o grande Javali da Maré. Nels explode de entusiasmo ao falar sobre as notáveis conquistas de Abel contra o Rei Goblin, explicando como Abel deu o sinal a Lin, após o qual ela desencadeou um dos mais poderosos feitiços de vento chamado Chuva de Balas, e como Abel até conseguiu desviar dele. Quando admitem não ter certeza de como ele conseguiu, o próprio Abel aparece e explica que a habilidade que usou era uma técnica de espada chamada Sombra Perfeita, que permite ao usuário evadir todos os tipos de ataques à distância. Nesse momento, Lin e Ria, colegas de equipe de Abel, chegam dizendo que o procuravam por toda parte. Ria comenta que tinha certeza de que o líder estaria com Ryu, então de repente reclama com Ryu que ele deveria ter estado presente durante a Guerra das Marés. Lin então pergunta se Ryu é realmente capaz de criar uma parede de gelo no ar. Ryu acena e diz que sim, mas explica que seu limite atual é de cerca de 40 metros. Ele acrescenta que levou muito tempo e esforço para atingir esse nível. Percebendo que isso está muito além do que a maioria das pessoas conseguiria, Lin fica curiosa e pergunta se é um feitiço original. Ela explica que, pelo que sabe, a maioria dos magos simplesmente recita os encantamentos criados por outros, em vez de desenvolver os seus próprios. Ryu responde que tem uma maneira diferente de pensar, pois argumenta que os encantamentos são puramente uma questão de preferência pessoal. Sua resposta deixa Lin surpresa. E enquanto ela fica ali chocada, Ryu se desculpa e vai comer algo. Enquanto Ryu sai, Abel explica a Lin que o garoto conjura feitiços sem usar encantamentos, embora Lin simplesmente não consiga entender. No dia seguinte, os colegas de quarto de Ryu chegam à guilda, mas como a masmorra está fechada por um mês, eles não conseguem encontrar um único trabalho.
Quando Ryu passa e pergunta o que estão fazendo ali, o trio explica sua situação. Eles então perguntam a Ryu por que ele está na guilda, e Ryu lhes diz que estava procurando um minério para praticar alquimia, mas atualmente está fora de estoque. Enquanto os três comentam sobre o quão caro o minério é, Ryu não podia se preocupar muito depois de todo o dinheiro que acumulou. Quando o trio começa a parecer desanimado, Ryu decide animá-los oferecendo-lhes um trabalho. Ele lhes diz para procurar um lugar fora da masmorra onde minério de cobre possa ser encontrado. Os três mencionam uma mina abandonada perto da vila de Rusé, que fica a cerca de meio dia de caminhada. Depois de ouvir isso, Ryu lhes oferece 4 moedas de ouro cada e diz que os pagará mesmo que voltem sem nada. Ele também oferece 25 moedas de ouro por cada núcleo que trouxerem, com a única condição de que todos voltem vivos. O trio fica muito feliz e pergunta se ele realmente está bem em pagar tanto a mais. Mas Ryu explica que a guilda pode não considerar isso uma conquista oficial, já que não estão trabalhando por ela. Mesmo assim, os três aceitam o trabalho apressadamente. Enquanto Ryu desfruta de um momento tranquilo sozinho, ele ouve um barulho lá fora e vai até a janela para olhar. Ele vê um grupo de cavaleiros intimidando uma garota e ordenando que ela lhes traga bebidas. Eles tentam arrastá-la para algum negócio sujo quando um homem chamado Dan se adianta para defendê-la e empurra um dos cavaleiros. O cavaleiro fica com raiva e saca sua espada, dizendo que, embora não tenha intenção de matá-lo, dará uma lição a este aventureiro, e até o chama de lixo. Assim que ele está prestes a atacar, o cavaleiro tropeça e cai, e tenta se levantar, mas cai novamente. Nesse momento, Phelps da Brigada Branca chega para salvar o dia e diz aos cavaleiros para terem vergonha do que estavam tentando fazer. Os cavaleiros tentam bancar os durões, pensando que Phelps é apenas mais um aventureiro, até que ele revela ser um nobre e herdeiro da casa de Heinlein. Um dos soldados percebe que eles arrumaram briga com o ex-comandante dos Cavaleiros Reais, e o grupo rapidamente foge sem causar mais problemas. Depois, Dan e a garota agradecem ao líder da Brigada Branca, e Phelps elogia Dan por intervir para protegê-la. Ele pede a Dan para escoltar a garota até seus amigos, e assim que eles saem, ele volta sua atenção para Ryu, que ainda está espiando da janela. Após uma breve troca de saudações e apresentações, Phelps diz que Abel falou muito bem dele e que o título Javali teria sido mais fácil com ele junto. Ele também comenta como a magia de Ryu é interessante, notando que percebeu que os cavaleiros escorregaram por causa dela. Enquanto o capitão se afasta, Ryu se pergunta por que o filho de Amarques escolheria se tornar um aventureiro. Naquela noite, enquanto Ryu janta, Abel aparece para se juntar a ele. Ryu deixa claro que não pagará por suas refeições, mas Abel responde que não espera isso de um novato. Depois que Abel pede seu prato habitual ao garçom, os dois de alguma forma começam a falar sobre os interesses amorosos de Abel. Quando Ryu pergunta sobre Lynn, Abel diz que ela já tem uma queda por Warren. Ryu não vê como isso funcionaria, mas comenta que o amor pode superar uma pequena diferença de altura. Ele então pergunta se Ryu despertou o interesse de Abel, e o homem literalmente surta como um estudante do ensino médio envergonhado. Abel rapidamente muda de assunto e pergunta se Ryu está disposto a ajudá-lo com algo. Ele então leva Ryu para as ruas e começa a explicar que um dos investigadores enviados a Lum é um antigo conhecido seu. Este investigador trouxe vários guardas consigo, e entre esses guardas, alguns são uma bagunça total. Portanto, Abel quer rastreá-los antes que possam causar qualquer problema. Enquanto conversam, Ryu nota um grupo de aventureiros com aparência suspeita. Eles decidem segui-los e são levados para um beco, onde são subitamente emboscados. Ryu lida facilmente com o ataque, criando cristais de gelo que caem sobre cada um dos atacantes e os nocauteiam instantaneamente. Ele os ridiculariza por se darem ao trabalho de atraí-los para lá quando nem sequer conseguiam atacar direito. No entanto, Abel argumenta que o problema está nos padrões de Ryu. Abel então encontra uma ferramenta de alquimia, e quando Ryu insiste em ficar com ela, Abel argumenta que precisam entregá-la como prova. Depois de amarrar os atacantes suspeitos, Abel descobre que são aventureiros de Hanxi, de J. Clair, a capital de Randelieu. Ele se pergunta o que estão fazendo tão longe de casa, então parte com Ryu para denunciá-los à guarda da cidade. Por outro lado, enquanto Phelps caminha calmamente pelas ruas, ele é seguido pelos mesmos cavaleiros de antes que buscam vingança por sua humilhação. Assim que eles pegam suas lâminas, são subitamente paralisados quando Shenan aparece atrás deles e os incinera com um único feitiço chamado Inferno. No dia seguinte, uma equipe de expedição de pesquisa chega da capital e se encontra com o líder da guilda. A discussão fica tensa quando Ryugo reclama sobre a reabertura da masmorra e até solicita aventureiros como escoltas para descer lá. O homem da equipe de investigação, chamado Clive Staples, explica com raiva que o ministro de Assuntos Internos é quem decide sobre essa expedição de pesquisa, e ele lhes deu total autoridade sobre ela. Um velho que presidia a reunião intervém, dizendo aos dois para pararem de discutir, e pede desculpas a Ryugo pela apreensão repentina dos suprimentos de comida da guilda, até oferecendo compensação. Clive permanece firme em seu plano de reabrir a guilda, e Ryugo aceita, o que faz Clive sorrir. Mas antes que ele possa ficar muito satisfeito, Ryugo avisa que se algo acontecer aos aventureiros de Lum, eles não serão responsabilizados. O velho diz a Clive que a condição é justa, e pergunta a Ryugo se eles podem pagar aos aventureiros acima das taxas padrão. Ryugo diz que isso depende inteiramente dos aventureiros, e os avisa para prosseguirem na masmorra com cautela, já que não há como saber o que podem encontrar lá. Ryu segue para onde o grupo Espada Carmesim está hospedado, esperando encontrar uma cafeteria decente. Nesse momento, uma garota sai correndo pela porta, apressando-se de um lado para o outro antes de correr até ele e implorar para que ele lhe mostre o caminho para a guilda, pois ela tem uma carta para entregar.
Ryu não quer abrir mão de sua refeição, mas ainda assim decide ser um simp e a guia até lá. Na guilda, a garota entrega a carta ao grupo Espada Carmesim, explicando que é do professor Halarian. A Bell a abre e descobre que Halarian quer que eles apoiem o mago da corte na investigação da masmorra. Quando Ryu aponta que a masmorra deveria permanecer fechada, a Bell explica que isso ocorreu porque um grupo de Rank A com um aventureiro de Rank S de primeira classe desapareceu lá dentro após o último grande javali da maré. Mas a equipe de pesquisa obteve permissão para explorá-la agora. Ryu diz que a escolha inteligente seria ficar longe e sair para comer algo. Enquanto ele vai, a garota o agradece. E quando Ryu aponta que ela não se apresentou, a garota diz que seu nome é Natalie Schwarzkopf. O sobrenome dela chama a atenção de Lin, e ela rapidamente percebe que eles têm uma famosa maga da água. Lin ainda está curiosa sobre o feitiço de parede de gelo de Ryu e pergunta a Natalie se ela o conhece, mas Natalie diz que não, e até ela fica surpresa ao saber que tal feitiço sequer existe. Abel então ordena à sua equipe que nunca entre em uma luta real com Ryu, e mesmo que acabem contra ele, devem se render, pois ele tem certeza de que nem todos juntos teriam chance. Ele então diz a Natalie que se ela precisar de ajuda e não puder encontrá-los, ela deve procurar por Ryu. Mais tarde naquele dia, a equipe de expedição de pesquisa instala detectores de mana residual que podem captar qualquer vestígio de mana deixado no ambiente. O velho usuário da equipe explica que esses detectores enviarão todos os seus dados para o grupo de análise que trabalha bem fora da masmorra. Naquela noite, os colegas de quarto de Ryu voltam com 2 minérios e recebem uma grande quantidade de moedas de ouro, o que os deixa felizes. Ito diz que está surpreso que a masmorra tenha sido aberta tão rapidamente, e Ryu explica que apenas aventureiros de rank D ou superior estão sendo permitidos por enquanto. Ele também lhes pede para comparecerem ao briefing agendado para amanhã. Com o passar dos dias, Abel viaja por 3 dias e alcança a 7ª camada com sua equipe, mas eles não encontraram um único monstro. Abel percebe que Clive e o grupo da Universidade Central Real parecem estar com pressa, e Ria explica que eles estão trabalhando em uma teoria que diz que os monstros do Grande Javali da Maré vêm de abaixo do 308º andar, e é por isso que querem se mover rapidamente. No dia seguinte, durante o briefing dos aventureiros, o líder da guilda explica que grupos de rank E e F não têm permissão para escoltar a equipe de investigação. No entanto, ele os assegura que algum trabalho alternativo foi arranjado para que não fiquem sem dinheiro ou morram de fome. Ryu então pergunta sobre a intensidade da cor das pedras retiradas dos monstros do Grande Javali da Maré, e Ru revela que todas as pedras eram pálidas, o que parece muito estranho. Enquanto isso, a equipe de expedição de pesquisa finalmente encontra um enorme portal aleatório que Clive decide chamar de Portão a partir de agora. Eles acreditam que o portão pode estar conectado a outro lugar, e enquanto instalam instrumentos para examiná-lo, todos os presentes desaparecem subitamente, e nem mesmo a equipe de análise consegue detectar qualquer vestígio deles. Emily chama seus membros do grupo, certificando-se de que estão todos bem, antes de se virar para o velho chamado Arthur, que explica que eles foram realocados. Os aventureiros ficam inquietos, sussurrando sobre onde poderiam estar, até que o diretor Clive intervém, ordenando que todos se espalhem e examinem a área cuidadosamente, já que o perigo pode aparecer a qualquer momento. Um dos homens se aproxima de Clive, perguntando o que aconteceu, e ele responde que deve ter sido teletransporte, e é por isso que descobrir sua localização atual é a principal prioridade. Eles começam a se perguntar se isso foi obra do portão, mas Clive descarta a teoria anterior sobre monstros serem restritos abaixo do nível 38, considerando-a falsa. Agora, ele suspeita fortemente que o próprio portão foi a fonte de todos os monstros. Mesmo assim, Clive admite que este incidente pode se revelar uma bênção oculta, talvez até levando-os a descobrir a verdadeira raiz do Grande Javali da Maré. Um sorriso malicioso se espalha por seu rosto enquanto ele imagina essa descoberta, tornando-se sua escada para a promoção como chefe de departamento. Enquanto isso, de volta à cidade, com o desaparecimento repentino das leituras, a equipe de análise começa a se preocupar, já que isso é algo que não deveria ter acontecido em circunstâncias normais. Nesse momento, Natalie consegue captar um sinal, e por um breve instante parece que o grupo desaparecido está no quadraspeso do andar antes que o sinal seja perdido novamente. Nesse momento, um homem chega procurando o responsável e se apresenta como Christopher Blatt, do Colégio de Magia. Ele afirma ser quem está organizando oficialmente esta investigação e alguém agindo diretamente sob as ordens do rei, exigindo saber se há algo fora do comum ou anormal acontecendo dentro da masmorra. Ele explica a razão por trás da comoção repentina, dizendo que enquanto ele estava entrando na masmorra junto com os aventureiros locais que havia contratado, no momento em que a pessoa à sua frente cruzou o limiar, todos desapareceram no ar. Matley argumenta que eles não são os únicos cujas leituras desapareceram, e Christopher Blatt imediatamente pergunta ao responsável se eles confirmaram outros avistamentos semelhantes, ao que a resposta vem que sim, mas apenas na 10ª camada. Blatt então pergunta se eles receberam mais sinais deles depois, e quando Natalie responde que foi apenas por um instante, ele pergunta onde exatamente, e a resposta vem que o sinal que detectaram era do 40º covil. Blatt fica visivelmente inquieto, já que isso é muito profundo, pois o mais longe que qualquer aventureiro já chegou é apenas o 308º covil, e além disso, o nível de dificuldade além do 3 do andar exige grupos de rank B no mínimo. O responsável então explica que o grupo de rank B, Espada Carmesim, era quem estava escoltando esta equipe, então há uma chance muito alta de que todos estejam juntos lá. Ele acrescenta ainda que já enviou um mensageiro à guilda e pediu ao mestre da guilda para vir o mais rápido possível.
Nesse momento, Natalie se lembra de algo e sai correndo. Enquanto isso, Hyuga é abordado pela recepcionista Nina, que o informa que algo está errado com a masmorra. Toda a da equipe de investigação desapareceu e eles o encontram na entrada imediatamente. Ryuk fica tenso, temendo que a Bell e a espada carmesim também possam ter desaparecido. Ele rapidamente se prepara para sair, instruindo-a a fazer com que o contato dele se reúna no posto de controle da masmorra. Ele também a instrui a manter essa informação longe dos aventureiros, até que ele possa confirmar o que realmente está acontecendo. Por outro lado, enquanto o caos se agita na cidade, Ryo está calmamente vagando pela biblioteca, procurando livros que deseja ler. Ele sobe as escadas, esperando vislumbrar Sarah, e para sua alegria, ela aparece. Ele lhe diz que esperava comparar registros de eclipses passados e grandes javalis da maré. Sarah sorri e se oferece para ajudá-lo a rastrear os registros. Enquanto caminham juntos para a seção certa, ela pergunta se ele acha que pode haver uma conexão entre eclipses e o grande javali da maré. Ryo apenas recusa a pergunta, mas Sarah continua, insistindo que acredita que a teoria dele sobre a conexão entre os dois pode realmente estar correta. Ela explica que de fato houve um eclipse logo antes deste grande javali da maré, mas ao contrário do passado, nunca houve um eclipse total como o que aconteceu desta vez. Enquanto Ryo por si mesmo sabe que não pode simplesmente dizer a ela que estava lutando contra um Akuma no meio daquele eclipse. Quando ela o olha com aquele olhar curioso, quase como se perguntasse o que realmente está passando em sua cabeça, ele de repente muda de assunto perguntando se ela sabe o que determina a vividez de uma pedra mágica. Sarah permite que ele desvie a conversa e responde que quanto mais tempo um monstro vive, mais vívida sua pedra se torna. Ryo concorda, acrescentando que aprendeu a mesma coisa durante sua jornada, mas admite que esse fato o fez questionar a tonalidade das pedras dos monstros durante o javali, já que a maioria delas era pálida. Se as pedras tivessem sido vívidas, faria sentido, pois isso significaria que apenas monstros de nível inferior vieram à superfície, mas pedras pálidas só poderiam sugerir que os monstros haviam acabado de surgir recentemente. Ele até argumenta que os monstros-chefes também pareciam ser surgimentos recentes, e isso leva a formar algumas teorias próprias. Depois de ouvi-lo, Sarah decide levar o garoto para ver os registros de javalis da maré anteriores, embora ela avise que os documentos podem não estar nas melhores condições. De volta à masmorra, enquanto Abel conversa com Arthur sobre a estranha situação, ele sugere que poderia ser teletransporte, e que eles podem estar em um nível diferente da masmorra ou em um lugar completamente diferente. Ele então pergunta ao grupo se seus instrumentos estão funcionando corretamente, e acontece que até mesmo os dispositivos de rastreamento estão funcionando como de costume, o que deixa Lin animada, já que isso significa que eles ainda podem receber alguma ajuda. Abel volta sua atenção para o velho e pergunta se algo está incomodando, e Arthur responde que é o próprio ar. Arthur então se vira para Ria e pergunta se isso a lembra de algo, ao que ela explica que se parece exatamente com o interior da Praça do Santuário, um feitiço que apenas os sacerdotes de mais alta patente eram capazes de conjurar. Ria acena e argumenta que é a forma suprema de magia defensiva, conhecida como um milagre divino, e além disso, disse que desvia todos os feitiços ofensivos, bem como ataques físicos. Abel argumenta que isso significaria que eles estão presos dentro de algum tipo de barreira, e Ria concorda, já que eles não conseguem sentir onde o limite está. Abel então diz a Lin para usar sua sonda para verificar, e ela relata que pode sentir cerca de 1000 humanos espaçados 500 metros um do outro, junto com 50 formas de vida que ela nunca encontrou antes. Arthur assume que Clive e sua equipe também devem ter sido teletransportados para cá, e Abel pensa que seria melhor se reagrupar com eles. Enquanto isso, o líder da guilda chega perto da masmorra e é informado sobre o que aconteceu, incluindo o relatório de um sinal que veio brevemente do 400º andar. Ele não consegue acreditar, já que mesmo que mobilizem todos os aventureiros da cidade, nenhum seria capaz de chegar tão longe. Blatt então compartilha sua preocupação sobre como essas pessoas desapareceram tão de repente. Ele se desculpa, dizendo que nem ele nem seus subordinados podem entrar na masmorra sob essas circunstâncias, e o líder da guilda concorda com ele, esperando que a equipe eventualmente retorne em segurança. De volta à masmorra, os aventureiros estão sendo queimados por chamas arroxeadas arremessadas pelos monstros. Eles tentam levantar suas barreiras, gritando para todos entrarem, enquanto aqueles que ficaram do lado de fora estão rapidamente perecendo. O medo se espalha enquanto o grupo percebe a facilidade com que essas criaturas estão rompendo suas barreiras. Clive os reconhece imediatamente, confirmando que são demônios, os mesmos seres sobre os quais ele só havia lido antes. Os monstros dominam a todos com pouco esforço, e embora Abel e sua equipe consigam alcançar a segurança, todos sentem uma onda arrepiante de desconforto. Ria explica que os demônios deveriam ser mais fortes do que qualquer humano. Lin pergunta por que tais monstros sequer apareceriam aqui, mas Arthur a interrompe e lhes diz para deixarem a especulação para depois. Assumindo o comando, ele ordena que todos os magos preparem seus ataques e imobilizem os demônios. Surpreendentemente, o feitiço de dardo de alguém se mostra altamente eficaz, embora Ria se lembre de que a magia deveria ter sido inútil contra eles. Eles tentam bolar um plano, e Arthur pede sua segunda saraivada de ataques mágicos, embora ele se preocupe que eles possam ficar sem mana antes que a batalha termine. Entre os demônios, Abel nota uma figura que se destaca, alguém que parece ser o líder de todos eles. Após o quarto Volator, a mana começa a diminuir, então Abel leva Garen e seu esquadrão para a frente para combate corpo a corpo.
A espada carmesim avança, usando perfeitamente o lançamento duplo para derrubar inimigos um após o outro, enquanto Garen os protege, e isso faz Arthur se sentir aliviado, sabendo que o grupo realmente faz jus à sua reputação. Enquanto a mana dele se esgota ainda mais, apenas 6 monstros permanecem, e seu líder se revela um príncipe demônio, algo que Rhea explica como um ser com olhos de cores diferentes. Ela lhes diz que um príncipe demônio é a forma imatura de um Lorde Demônio, um que ainda não despertou, e ela ainda argumenta que apenas 4 desses seres podem existir ao mesmo tempo, com um destinado a sentar no trono. Abel também ouviu as velhas histórias e rapidamente percebe que esta luta estará longe de ser fácil. Rhea insiste que ninguém, exceto o herói escolhido, jamais conseguiu derrotar um príncipe demônio, mas Abel se recusa a recuar e avança, esperando por algum milagre. Ele se vira para os amigos, dizendo-lhes para não perderem a esperança. Comparado àquela vez em que o grifo aterrorizante quase os fez molhar as calças de medo, isso não parece tão ruim pra ele. Com isso, ele mergulha de cabeça, fatiando os demônios com facilidade, enquanto o príncipe demônio empurra todos os outros para o lado, exigindo um duelo 1 contra 1. O Lorde Demônio imaturo avança bem na frente de Abel e o força à defensiva. Abel fica ansioso, pois não consegue nem pensar em uma maneira de ter sucesso, com todos os feitiços sendo desviados com facilidade pelo monstro. A situação começa a ficar grave, pois Clive e seu grupo são engolidos pelas chamas, enquanto o lado dos aventureiros de Abel também é forçado a recuar. Abel agarra sua lâmina com força e libera sua habilidade de espada, giro 0, e assim que ele está prestes a cortar a garganta do demônio, a criatura escapa, deixando Abel assustado. Ele pede desculpas a Rhea enquanto aceita sua morte, mas bem então, uma gota de água cai enquanto Ryu salta para a luta, sorrindo para Abel e perguntando se ele está ferido. Abel questiona o que o garoto está fazendo ali, e Ryu simplesmente explica que veio para salvá-lo. Ele provoca que nunca pensou que um monstro tão fraco pudesse levar Abel à beira da morte. Mesmo quando Abel lhe diz que este é um príncipe demônio, Ryu ri disso como uma piada barata e o lembra que não é hora para bobagens, já que não consegue acreditar que algo tão fraco possa estar relacionado a um Lorde Demônio. Abel tenta fazê-lo cair na real, insistindo que é realmente um Lorde Demônio imaturo, mas tudo o que Ryu vê é um Lorde Demônio bebê mal digno de ser levado a sério. Enquanto Ryu avança em direção à criatura, seus lacaios o atacam, mas ele os desvia facilmente com lanças de gelo antes de cortar suas gargantas com sua habilidade de jato de água. Ryu então fica de pé diante do príncipe demônio, saca sua lâmina e se prepara para enfrentar o monstro em batalha. A história volta um pouco para quando Natalie está correndo por aí procurando por Ryu. Ito lhe diz que ele está no lado norte da biblioteca, então ela corre para lá e acaba esbarrando nele no caminho. Ela imediatamente pede sua ajuda, explicando que a espada carmesim desapareceu dentro da masmorra. Sem perder tempo, Ryu forma um carrinho de gelo debaixo dela e o arrasta em alta velocidade em direção à masmorra enquanto ela grita com a viagem. No caminho, ela o informa sobre o que aconteceu, e assim que Ryu entende, ele pergunta por que ela veio a ele especificamente. Natalie responde que Abel lhe disse que se algo desse errado em sua ausência, ela poderia contar com Ryu, e é por isso que ela correu para encontrá-lo. Ouvir isso faz Ryu sorrir, e então ele corre direto para o portão da masmorra. Os guardas no portão lhe dizem que a masmorra está proibida, mas Ryu os ignora e se cerca com uma parede de gelo antes de passar por eles. Assim que ele chega ao primeiro andar, ele se lembra de Natalie dizendo que o barulho veio do 4 roxinhos do andar. Ele percebe que não há tempo a perder, e portanto, usa seu jato abrasivo para abrir buracos no chão até chegar ao local. Enquanto a cena volta ao presente, Ryu agora está enfrentando o príncipe demônio enquanto zomba do monstro. Ele prepara sua espada, e assim que o príncipe demônio avança em sua direção, ele comenta casualmente que o demônio é muito lento, e em um instante corta seu pescoço, separando-o completamente de seu corpo. Isso deixa Abel completamente atordoado e ele pergunta a Ryu que tipo de movimento ele acabou de usar. Para o choque deles, o príncipe demônio não está acabado. Ele pega sua cabeça decepada e a recoloca em seu pescoço. Ryu comenta que embora o demônio pareça resistente, ele não atende aos seus padrões de um verdadeiro Lorde Demônio. Mais uma vez, Ryu zomba dele como um fraco, embora se pergunte se o demônio sequer entende o que ele está dizendo. Antes que o demônio possa avançar novamente, Ryu coloca sua regeneração à prova, liberando 256 jatos abrasivos. Os jatos de água fatiam o demônio em incontáveis pedaços, estilhaçando sua pedra mágica. Abel respira aliviado e agradece a Ryu por salvá-los, mas Ryu insiste que a única gratidão que aceitará é uma refeição da cafeteria. Abel rapidamente promete tratá-lo por uma semana inteira. Justo então, Lyn corre e se agarra firmemente a Abel, expressando o quão aliviada está em vê-lo seguro. Arthur avança e se apresenta como um conselheiro do Departamento de Magos Reais, explicando que representa a investigação da corte sobre o incidente da masmorra e agradecendo sinceramente a Ryu por sua ajuda. Ryu responde que está apenas feliz por ter chegado a tempo, embora, infelizmente, muitas vidas tenham sido perdidas. Arthur o assegura que, assim que seus magos recuperarem sua mana, ele ordenará que os restos sejam recolhidos.
Abel então se vira para Ryu e pede sua ajuda para coletar a pedra mágica do príncipe demônio, explicando que quer usar o dinheiro dela para apoiar as famílias dos caídos. Ryu concorda em ajudar sem hesitação e pergunta sobre os demônios que ele ouviu serem chamados de diabos. Abel explica que era a primeira vez que eles enfrentavam tais seres também, já que eles não haviam aparecido nas províncias centrais por mais de um milênio. Mesmo assim, Ryu não consegue tirar da cabeça o pensamento da Akuma que ele lutou um tempo antes, enquanto tenta conectá-la com esses demônios. Quando Abel percebe seu silêncio e pergunta o que há de errado, Ryu explica que quando subiu do 39º andar, sentiu um campo estranho no ar, uma sensação que de repente desapareceu assim que o príncipe demônio foi morto. E ele também notou algo incomum através de seu feitiço de sondagem, que eles deveriam verificar no retorno. Enquanto Abel inspeciona a pedra mágica do príncipe, ele a encontra preta, e Arthur admite que durante seus dias de aventureiro, ele uma vez encontrou um demônio nas províncias ocidentais, mas era muito fraco para derrotá-lo, tornando esta sua primeira vez vendo a pedra de um demônio também. Lin acrescenta que mesmo os grandes templos das províncias centrais não têm registros de tais pedras, e Arthur ainda observa que esses demônios parecem aparecer aleatoriamente, o que leva à teoria de que eles podem ser capazes de usar magia de espaço-tempo. Em outro lugar, um grupo de heróis incendeia um altar apenas para a Akuma Leonor aparecer atrás deles. Ela explica casualmente que estava apenas brincando, decidiu dar uma espiada e de alguma forma acabou dentro de um altar feito pelo homem. Os heróis instantaneamente a confundem com uma Lorde Demônio e declaram que ela está acabada. Leonor inclina a cabeça e pergunta se eles realmente a chamaram de Lorde Demônio. O grupo argumenta que eles construíram este altar com incontáveis sacrifícios precisamente para invocar um. Leonor dá uma risadinha e pergunta quem eles são, considerando que fizeram tanto esforço só para isso. Um garoto com uma espada avança e se apresenta como Roman, o herói. Leonor cai na gargalhada e diz que o deixará entretê-la. Em um piscar de olhos, ela aparece diante dele e enfia as mãos direto no abdômen. Vendo-o desabar, ela suspira em decepção, chamando a coisa toda de anticlimática. Enquanto o resto do grupo se prepara para atacar, Leonor aparece diante deles e provoca, perguntando se eles não deveriam estar mais preocupados com o seu suposto herói. No caminho de volta, ela arrebata a joia sagrada de cor preta, comentando que pelo menos levá-la fará a viagem valer a pena, já que a luta em si foi chata. Antes de partir, ela esclarece que não é uma Lorde Demônio de forma alguma, e até lhes diz que há humanos que estão no mesmo nível de sua força. Lembrando-se de Ryu, ela sorri de lado e diz a Roman que ele deveria pelo menos almejar se tornar um humano mais forte. Suas palavras deixam o grupo de heróis completamente abalado, especialmente porque ela acrescenta que existem humanos por aí 10.000 vezes mais fortes que ele. De volta à masmorra, Ryu e os outros se encontram com os aventureiros contratados por Clive, antes de retomar sua investigação, onde descobrem uma orbe preta rachada que parece conectada à estranha anomalia que Ryu havia sentido antes. Arthur admite que nunca viu nada parecido e o sela dentro de uma bolsa de barreira, onde nenhuma mana pode passar, considerando que é a única peça de evidência deles. No caminho de volta à superfície, Abel agradece a Ryu mais uma vez, mas Ryu lembra de sua promessa de alimentá-lo por uma semana inteira, até mesmo mencionando Kurga como parte do acordo, e avisa meio de brincadeira que se Abel esquecer, ele o cortará em pedaços menores do que o demônio que eles lutaram. Quando eles retornam à superfície, o líder da guilda elogia o trabalho deles, e Abel agradece a Natalie por trazer Ryu. Ryu se sente aliviado ao ver Abel vivo e deseja que ele pegasse trabalhos mais seguros na superfície, mas seu alívio rapidamente se transforma em bronca, enquanto ele repreende Ryu por ignorar os guardas e correr de cabeça na masmorra. Ryu pede desculpas, mas Arthur intervém e diz ao líder da guilda que eles só estão aqui por causa de Ryu. Ryu que fica assustado e exige uma explicação, e Arthur o leva para a tenda para explicar tudo. Lá, Arthur explica a Hugh que, além do príncipe demônio, quase 50 demônios os esperavam lá dentro. Hugh argumenta que não deveria ser um choque, já que era Arthur junto com o grupo de Abel. Mas Arthur admite que apesar da força de Abel, ele quase perdeu a vida para o príncipe demônio. E por pura sorte, Ryu apareceu no momento perfeito e salvou o grupo deles da morte certa. Arthur se vira para o líder da guilda e pergunta quem realmente é esse garoto. E enquanto Arthur expõe tudo o que sabe sobre ele, os dois concordam silenciosamente que um mago tão sem precedentes deve permanecer do lado deles. Com isso em mente, eles decidem manter Ryu escondido daqueles aristocratas sem cérebro, garantindo que não haja registros oficiais dele realizando qualquer coisa. Enquanto a cena muda, Ryu avança com seus colegas de quarto lutando para acompanhar, insistindo que o mais importante é apenas continuar se movendo, enquanto ele o supera facilmente. Cortando por um beco, ele fica inquieto desejando uma batalha real, diferente daquela com o príncipe demônio que terminou antes mesmo de começar, mas o cheiro repentino de curry o atrai, e o leva direto para Sarah. Ela o cumprimenta com um sorriso, insistindo que não há lugar melhor para curry do que em Lum e o convida a sentar. Ambos pedem curry médio picante e enquanto conversam, Sarah descobre que Ryu se registrou diretamente no rank D, o que ela acha impressionante. Assim que seus pratos chegam, eles aproveitam a refeição juntos antes de sair do restaurante, onde Ryu pergunta se ela é uma aventureira, já que ele nunca a viu na guilda. Sarah explica que agora trabalha como instrutora de esgrima para a Ordem dos Cavaleiros do Marquês Lum.
e quando Ryu reage com leve surpresa, ela se inclina mais perto, dizendo-lhe que é muito mais forte do que parece e até o convidando para uma batalha simulada. Enquanto ela o leva para o campo de treinamento, Sarah provoca que ele parece estar louco por uma briga, e Ryu pergunta como ela sabe que ele também usa uma espada. Ela explica que seu andar e postura o entregam e acrescenta que ela também é uma usuária de lâmina e magia como ele. Sem perder tempo, ela pergunta se ele está pronto e avança contra ele. O duelo rapidamente se transforma em uma disputa acalorada, e Sarah fica animada ao perceber o quão habilidoso Ryu realmente é. Ela argumenta que nem mesmo os cavaleiros conseguiram evitar sua investida, mas ele conseguiu, o que a impulsiona a ir com tudo. Ryu luta para acompanhar e mal desvia de sua saraivada de ataques até que finalmente sua lâmina é cortada ao meio, forçando-o a se render. Sarah corre e o abraça apertado, elogiando-o como incrível. Ryu pergunta se ela estava usando magia de vento para impulsionar seus movimentos e admite que foi impressionante. Sarah pergunta ao garoto quem o ensinou tais habilidades. Quando Ryu menciona seu mentor, ela rapidamente percebe que ele está falando sobre o Rei das Fadas. Vendo sua confusão sobre como ela sabe, ela explica que elfos são meio fadas, o que torna mais fácil para ela perceber, especialmente depois de reconhecer o manto que o Rei das Fadas lhe deu. Fascinada, ela diz a Ryu que o Rei das Fadas é mais lenda do que realidade para a maioria das pessoas, que aqui está alguém a quem ele realmente ensinou esgrima. Justo então, é hora de Sarah ir para a aula do mestre Alfonso, o neto do Marquês. Então ela se desculpa e pede a Rielita para guiar Ryu de volta, mencionando que ele é importante para ela. Enquanto Rielita o leva embora, ela não consegue tirar da cabeça as palavras de Sarah sobre Ryu ser importante. No caminho, Ryu de repente aparece com uma carroça e oferece uma carona a Ryu. Durante a viagem, Ryu agradece pelo que ele fez, mas deixa claro que não pode ignorar a ordem de um guarda. Então, como punição, ele atribui a Ryu o trabalho de fazer uma viagem de ida e volta a Witness. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e vejo vocês na próxima.